A História Cultural, Entre Práticas e Representações, Roger Chartier, Diffel, edição de 1990. Capítulo 7. Cultura Política e Cultura Popular no Antigo Regime. Páginas 189 a 213. Cultura popular e cultura política de antigo regime. Tentar pensar esta relação não é tarefa fácil, de tal modo os termos parecem contrários. Com efeito, desde que começaram a procurar as formas próprias de uma cultura que poderia ser considerada popular na antiga sociedade francesa, os historiadores desenterram textos e ritos, gestos e crenças, imagens e relatos, numerosos, diversos, complexos, mas onde nada parece poder ser entendido como propriamente político. É o que sucede com o mais famoso dos corpos que supostamente faculta às leituras populares do século XVII e XVIII, o corpus das coleções de livros de cordel. Em janeiro e fevereiro de 1789, no inventário do fundo de Etienne Garnier, um dos impressores de livros de cordel, os livros de religião constituem cerca da metade dos exemplares em depósito, ultrapassando largamente os textos de ficção e as obras votadas à aprendizagem e à prática. Nas vésperas da Revolução, numa editora vulgar, que em nada se distingue de suas congêneres, as quais imprimem livros para a maioria, não há vestígio algum de uma literatura política qualquer que seja a acepção dada a este adjetivo. A constatação parece ser corroborada por aqueles que respondem entre 1790 e 792 às questões do abade Gregório sobre o patuá e os costumes das gentes do campo. A pergunta número 37, que espécies de livros se encontram mais frequentemente na casa deles? Os correspondentes de Gregório, traçando o quadro das obras em francês encontradas nas casas dos camponeses antes de 1789, citam os livros de horas, os livros de piedade da Reforma Católica, a Bibliothèque Bleue ou livros de cordel, os almanacs, os livros de feitiçaria, mas não mencionam nunca títulos políticos, sejam para a glória ou para a vergonha do rei. Para estes observadores, ao mesmo tempo distante do mundo camponês, mas familiarizados com as suas realidades, as quais conhecem como juízes, párocos e viajantes, a introdução da leitura política no campo ou nos campos está estritamente ligada ao acontecimento. É o que escreve Bernardoux, advogado em Bordeaux, em finais de 1790 ou no início de 1791. Desde a Revolução, os camponeses substituíram essas leituras pelas dos papéis do momento, que compram assim que a sua desatualização os coloca a preços acessíveis. A juventude também substitui os cânticos por canções patrióticas. E Morel, procurador em Lyon, quando responde relativamente à província de Lyonnais, em novembro de 1790, menciona entre esses novos títulos que têm tanto êxito a lettre de Bougramme, patrióticos. Para os correspondentes de Gregório, a política só chegou aos campos com o rumo novo de 1789, que veio substituir uma antiga biblioteca rural, arcaica e móvel, em proveito de uma literatura efêmera, polêmica, política, a qual, com maior ou menor atraso, faz com que o mundo camponês participe na atualidade das lutas que dilaceram a cidade. Nota 1, capítulo 5. A nível da longa duração, a cultura impressa popular, entendida como sendo destinada a numerosos compradores que só minoritariamente pertencem à sociedade dos notáveis, parece conter essa ausência. Nota 2. Roger Chartier, Estratégias Editoriais, Paris, Primaude, 1982, páginas 585 a 603. As imagens impressas nas suas diversas formas têm por objetivo recordar massivamente as verdades da fé cristã, mostrar a autoridade da Igreja Católica, alimentar as práticas de devoção, entre outras. São esses os papéis atribuídos às imagens volantes. As consequências ou as sequências feitas para serem coladas na parede, em volta da cama ou da chaminé,
As imagens de confraria ou de peregrinação, ou, em algumas dioceses, as cartas de casamento, por seu turno, os conards, os livros de ocasião que precedem a Bibliothèque Blue, e que depois a acompanham durante algum tempo. Utilizam um repertório do qual estão ausentes os temas políticos. Entre os 517 canards, identificados para os 100 anos entre 530 e 630, são 6 os motivos que sobressaem. Com mais de 30 edições, cada um, os crimes medonhos e as execuções capitais, 89 edições, as aparições celestes, 86 edições, os feitiços e possessões diabólicas, 62 edições, os milagres, 42 edições, as cheias, 37 edições, os tremores da terra, 32 edições. Os restantes pertencem ao mesmo registro, dando a ler histórias de monstros, de sacrilégios, de raios e trovões. Nos seus alicerces folclóricos e na sua base cristã, a cultura ritual da maioria também surge como política. A caracterização de uma religião popular, por muito discutida que tenha sido a noção, bem como a identificação de uma cultura carnavalesca considerada como matriz do conjunto de representações populares dos mundos natural e social, foram levadas a efeito fora de qualquer referência ao poder político, aos ritos que o exibem e às crenças que ele cristaliza, como se no antigo regime nada do que diz respeito ao Estado atingisse uma cultura enraizada, fechada, coerente, apenas trabalhada pela obra cristianizadora da Igreja. Daí o divórcio mais ou menos total, apesar de Le Roi Thaumaturge, entre os estudos dos rituais régios e das práticas folclóricas. Daí também, uma vez reconhecido o lugar da instituição eclesiástica no aparelho do Estado monárquico, a autonomia postulada das crenças religiosas, lícitas ou supersticiosas, censuradas ou autorizadas. O primeiro diagnóstico é bem claro, pois não reconhece nada de político na cultura popular do antigo regime, tal como foi reconstituída através de materiais que supostamente a moldaram, ou através das suas expressões mais fundamentais. Ponto 2. O espaço público e política popular. Também esta relação redunda numa antinomia. A Constituição do século XVIII, de um espaço público definido como lugar de debate da crítica política, foi pensada como excluindo qualquer participação popular, fundada na utilização pública da razão por pessoas particulares que abstraem na discussão a desigualdade das suas condições, considerando que nenhum domínio deve ser subtraído à sua competência, privilegiando as sociedades ou as sociabilidades livres e voluntárias, mais ou menos reguladas, onde reina a igualdade entre participantes escolhidos. O café, o clube, a loja maçônica, a sociedade literária. A cultura política moderna, que surge inicialmente em Inglaterra e depois em França, não tem de modo nenhum que ver com o povo. A abertura de um novo espaço para um pensamento político que não reconhece nem limites para o seu exercício, nem submissão forçada à autoridade herdada. Supõe uma divisão social rigorosa e severa que constrói relativamente ao príncipe uma opinião que poderá apelidar-se de pública, mas que de fato é produzida unicamente pelos esclarecidos. Nota 3, Habermas, do Espaço Público, 1962, Paris, Payot, 1978, reimpressão 1986. As definições da palavra povo nos dicionários de língua do século XVIII, que indicam as acepções mais comuns, atestam esse corte, muitas vezes pensado através da oposição feita pelo latim entre populus e plebs, como por exemplo no Dictionnaire de Tavaux, na sua edição de 1771. Povo, esta palavra significa frequentemente a parte menos considerada de entre os habitantes. Assim, há uma grande diferença entre a palavra francesa povo e a palavra latina populus. Nesta acepção, quer dizer aquilo a que os romanos chamavam plebs. Há muito povo no bairro dos Ales. Neste sentido, corresponde a povinho, a povo miúdo, isto é, a raia miúda. Utiliza-se o termo mais ou menos no mesmo sentido por oposição aos que são nobres,
ricos ou esclarecidos. Assim definido por defeito de nascimento, de fortuna ou de instrução, o povo plebes não pode ser considerado como sujeito político. Fouretier, em 1727, caracteriza-o da seguinte modo: através de exemplos e lugares comuns, o povo é povo em todo lado, isto é, tonto, remexido, amante das novidades. O povo tem o costume de odiar nos outros as mesmas qualidades que nele admira. Tudo que está para além das suas regras ofende-o, e sofreria mais facilmente um vício comum do que uma virtude extraordinária, segundo Voetu. Não há de maneira alguma meio termo no humor do povo. Se ele não teme, é de temer, mas desde que estremeça, pode-se desprezá-lo impunemente, segundo D'Ablancourt. Esse homem está estragado com todos os erros e opiniões do povo. Ele é a escória do povo. O povinho, o povo miúdo, o comum do povo, é espertalhão e sedicioso. O que era fazer eco do enunciado do dicionário de Richelieu, inalterado desde a primeira edição de 1680, o povinho é toda a ralé de uma cidade. É tudo o que há de gentes que não são de qualidade, nem burgueses, desafogados, nem aquilo a que se chama pessoas honestas. O povinho de Londres é ruim. Ruim, versátil, vil, excessivo, o povo dos dicionários não tem nada a ver com a coisa pública. O rei tem para com ele duas obrigações, indicadas pelas abonações dadas pelo Dictionnaire de l'Académie, em 1694. Aliviar a miséria do povo e manter o povo na linha do dever. Em contrapartida, pode dele esperar fidelidade e amor, como expressam três frases escolhidas pelos acadêmicos: fazer-se amar pelo povo, ter as boas graças, o favor do povo. Um príncipe que tem o coração dos seus povos, a afeição dos seus povos, e esse rei era adorado pelos seus povos. A representação que une insociavelmente o monarca e o seu povo numa relação onde ao constrangimento e à proteção por um lado correspondem por outro a fidelidade e ao amor, será durável. Encontra-se, por exemplo, no artigo plebe da enciclopédia, redigido por Jacot, assim: é compreensível que a construção de uma relação nova com o poder soberano, que submete a exame crítico tanto as suas ações como os seus fundamentos, se realize com a exclusão do povo do sentido sociológico de plebes. Na massa do povo só restam os operários e os lavradores, escreve Jancourt. Atravessada pelas imagens antigas e pelas referências da tradição, a política moderna, na sua primeira definição, é proscrição do popular. Uma proscrição mais drástica do que os desprezos antigos, quando o público visado, tanto pela propaganda monárquica como pelos críticos da política régia, era pensado a partir do modelo do público de teatro, heterogêneo na sua composição, hierarquizado nas suas posições, unificado pelo espetáculo que lhe era dado a ver. Nota 4. Journaal, propaganda e ação, atas da mesa redonda organizada pelo Centro Nacional de Ciências da Escola Francesa de Roma, 15 e 17 de outubro de 1984, Escola Francesa de Rome, 1985, páginas 337 a 352. O povo dispunha aí de um lugar, acantoado, mas bem definido, que perdera quando a política se torna exercício da razão por parte daqueles que podem formular uma opinião esclarecida, o que é um motivo forte para postular não apenas o distanciamento entre cultura política e cultura popular, mas talvez a sua própria contradição, a emergência do espaço próprio da política que requer a supressão do popular. Ponto 3. Nada de político na cultura popular na sua longa duração, nada de popular na cultura política nova da Era das Luzes. Esta dupla constatação parece esvaziar de qualquer sentido a tentativa de definição de uma cultura política popular de antigo regime, mas coloca, sobretudo, a questão fundamental e difícil do próprio significado dessa noção para a sociedade anterior à Revolução. Será necessário validá-la, entendendo-a como a adesão das representações mentais da maioria às representações objetivadas, espetaculares, cerimoniais que o poder propõe de si mesmo. A cultura política popular seria, assim,
como que inscrita nas formas que a produzem, e nada mais do que a justa percepção ou a correta compreensão das encenações de passagens a rito, a imagem a texto, do poder soberano, dos seus atributos e dos seus detentores. Porém, o inventário das formas que dão a ver e a ler está fora do nosso trabalho. A esse respeito, apenas duas observações. A primeira propõe-se discutir a tese que caracteriza o século XVII como uma época de esgotamento, de abandono ou de desnaturalização dos rituais públicos de Estado da monarquia francesa, substituídos pelo cerimonial privado e pelo culto régio, tal como são organizados na corte a partir de Luís XIV. Nota 5, Diez, Modèle de Pouvoir, 1986, páginas 579 e 599. Se considerar o ponto de vista dos sujeitos e dos povos, o contraste talvez não seja tão claro como surge nessa tese. Por um lado, o recurso aos rituais públicos não parece esgotado. Com efeito, é no momento em que se esbate a prática das entradas régias na sua fórmula medieval e renascentista que se multiplicam as celebrações de uma cerimônia nova. O Te Deum, que divulga por todo o reino a representação do poder real na sua função guerreira, com Luís XIV, multiplicam-se as ordens de celebração de Te Deum, já que se contam 18 entre 1621 e 1642 e 22 durante a sua menoridade, sendo 89 dirigidas às diversas autoridades parisienses e da província entre 1661 e 1715. Nota 6. Fogel, 1620 a 1660, Constituição entre funcionamento, Paris, Vran, 1985, páginas 334 a 352. Textos reunidos sob a direção de Mecolan, conforme páginas 325 e 336. Por outro lado, parece excessivo apresentar a partida um corte demasiado acentuado entre ritual público e cerimonial privado. Num e noutro caso, aqueles que assistem ou participam na cidade ou na corte não passam de uma escassa minoria, o que é válido mesmo para as grandes cerimônias tradicionais. A eficácia ritual supõe, contudo, a existência de numerosas formas de transmissão que, pela palavra, pela escrita, pela imagem, atingem mesmo aqueles que não foram de modo algum espectadores ou que nunca virão a conhecer Versailles. Para que a representação do poder soberano não se atenha ao momento e ao local da presença efetiva da pessoa do rei, são necessários textos e imagens capazes de tornar pública a vida ritualizada do príncipe, tal como faziam relativamente à sua sagração, às suas entradas ou às suas exéquias. Em virtude deste fato, a celebração na corte do culto régio não pode ser considerada como sendo de ordem do privado, como não pode ser as regras disciplinares impostas à corte, uma vez que estas tendem a definir, com um nível máximo de exigência, as relações que cada um, quem quer que seja, deve doravante manter com o soberano. Nota 7, Elias, A Sociedade de Corte, Paris Flammarion, 1985, capítulo 3. E Supra, capítulo 3. Segundo ponto. Essas representações do poder, que devem forçar a adesão popular, não têm locais determinados e podem inscrever-se em qualquer forma, em qualquer gênero, colocado deste modo ao serviço da persuasão monárquica. Tomemos dois exemplos encontrados por ocasião de investigações recentes sobre impressos de grande circulação, em 29 de outubro de 1628, após 14 meses de cerco e de bloqueio à cidade protestante de La Rochelle. Relento. Tomemos dois exemplos encontrados por ocasião das investigações recentes sobre impressos de grande circulação. Em 29 de outubro de 1628, após 14 meses de cerco e de bloqueio, a cidade protestante de La Rochelle rende-se ao rei. Nas semanas que se seguem ao acontecimento, é manifestado a todo o reino de maneira a exaltar a glória e a clemência do soberano. Para tanto, são mobilizados diversos dispositivos. Os da imprensa, para começar, com a edição de múltiplas peças, as cartas régias que anunciam a vitória, os textos dos artigos de paz,
relações do cerco e da capitulação, elogios, poemas, panfletos que louvam o rei. Paralelamente, o triunfo é dado a ver e a ouvir nos rituais públicos, o Te Deum e a entrada. O que Luís XIII faz em Paris, a 23 de dezembro, acompanhada por numerosas publicações impressas. Não apenas pelo livro oficial da entrada que pormenoriza o programa desta e a sua ordem, mas também por vários pequenos livros que explicitam as suas figuras ou conservam a sua memória. Nota 8. Chourat, La Rochelle, Paris, 1978, páginas 381 a 438. Os usos da impressão. Mas a celebração do monarca vitorioso utiliza igualmente gêneros muito diversos, os anagramas, os prognósticos, indo até a literatura de paródia que alimenta o catálogo dos editores dos livros de cordel. É assim que a tomada de La Rochelle é exaltada. Um pequeno livro faz uso da língua suposta como sendo a dos mendigos e dos que falam calão para descrever, parodiando a sua monarquia e a sua sociedade. Impresso inicialmente em Troyes por Nicolas Outdor, reeditado em Lyon em 1632 e em Paris, retomado depois em Troyes pelos filhos de Nicolas Outdor em 1656 e por Girardon em 1660. Le Jargon termina com um poema em gíria intitulado La Repositions de Argotier, no qual dá graças a Deus pelo êxito de Dabouche Lois, que lhe pede que conserve sempre a nobre flor de lis, dando ao rei boas alegrias, e se regozije pelo fato de que a Palermo, que andava perdida, acossada pela fome, acabou por ser tomada. O pequeno livro que associa a tradição carnavalesca das paródias de linguagem, o tema e moda dos falsos mendigos das suas voltas e do seu império, e o procedimento burlesco do tratamento nobre de assuntos triviais, nada tem de um texto político. É daqueles que Etienne Garnier ainda venderá em 1789. Todavia, em todas as suas edições dos séculos XVII, ele lembra a glória do rei, o verdadeiro, e não a do Grand Coser, esse soberano do escárnio que reina sobre a monarquia do calão. Nota 9. Figuras de la Biancière, textos apresentados por Chartier, Paris, Montalba, Bibliothèque Blue, 1982, páginas 30 a 46. Na sua edição de Troyes, de 1660, é republicado as páginas 132 e 180. O nosso segundo exemplo concerne a imagem impressa, em Lyon, no século XVII, do ritual do casamento, que exige que o esposo entregue à sua mulher, ao mesmo tempo que a aliança, uma carta nupcial, benzida pelo padre. O objeto, que tem no seu centro, num escudo, as palavras de compromisso e de dádiva pronunciadas pelo cônjuge na cerimônia, é decorado com imagens gravadas em madeira e posteriormente em cobre, frequentemente coloridas, que propõem uma iconografia bem religiosa, representando os evangelistas, São Pedro e São Paulo, a Santíssima Trindade e duas cenas tratadas em contraste, a tentação de Eva e o casamento da Virgem. Nada de profano, e menos ainda de político no que diz respeito a esses objetos saídos em quantidade dos prelos de produtores de imagens de Lyon, possuídos por toda a gente, já que o ritual a tanto obriga. Conservados no domicílio durante toda uma vida, contudo, também essas cartas se podem tornar o suporte da presença figurada e multiplicada do rei. Numa das séries assim impressas, ele surge representado com a rainha, na ocasião do seu casamento. O gravador precisou na moldura que cerca a imagem. Esta carta foi feita no ano do casamento do rei Luís XIV, em 1660. Esse motivo parece ter feito sucesso, uma vez que Luís XIV e Maria Teresa se encontram numa outra série de cartas, que retoma o mesmo programa associado à Santíssima Trindade. Os evangelistas e o casal régio, e parece
os evangelistas e o casal régio, e parece ter tido longevidade, já que as cartas que o ostentam são ainda utilizadas na década de 1680. O monarca, em gravura de metal, é assim instalado no foro privado de numerosos casais de Lyon, apresentado num ato que é precisamente aquele que dá a sua razão ao objeto impresso, cuidadosamente guardado porque está investido de recordação e de emoção. É certo que as representações do poder soberano se insinuam em muitos dos textos e dos objetos que povoam o cotidiano da maioria. Pode-se pensar que são eles melhor do que as séries de imagens mais convencionais ou do que os escritos de circunstância que modelam o amor dos povos pelos reis e cimentam a crença na autoridade dos príncipes. O conjunto dessas representações constitui, sem dúvida, uma cultura política de antigo regime, na definição mínima desta entendida como a adesão à majestade real, mostrada, explicada, exaltada. Mas estará o povo apenas voltado a essa passiva submissão, a essa política por defeito, por ela feita de obediência e de piedade filiais para com o rei protetor, ajustada à fórmula apresentada pelo Dictionnaire de Trevoux em 1771. O povo francês ama o seu soberano, e o soberano ocupa-se da felicidade do seu povo, dos seus povos. Chamar a um rei pai do povo não será tanto elogiá-lo, mas chamá-lo pelo seu nome. Será? Ponto 4. Emocionar o povo até a sedição. A academia, num dos empregos exemplares da palavra, recorda uma outra realidade, a da plebe agitada, rebelde, má. E como contraponto da constatação do amor fiel dos súditos pelo seu soberano, acompanhada por um inventário dos textos e das imagens que o sublinham, os historiadores atenderam a essa espécie de política pelo excesso que é a revolta. Do extenso volume da história das revoltas populares, já antigo, atravessado por conflitos de interpretações, profuso e muito conhecido, gostaríamos de reter aqui uma questão: a da cultura das revoltas e da sua possível qualificação como popular e política. Precisemos, antes de mais, que as revoltas, entendidas quer como levantamentos armados e duráveis de várias comunidades de habitantes, quer como motins mais limitados no tempo, no espaço ou quanto à participação, não dizem respeito universalmente a todo o reino durante os 3 séculos da Idade Moderna. A cronologia dos grandes levantamentos, que atinge várias províncias ou áreas extensas, é claramente delimitada num extremo pela revolta dos Pitadoux, na Aquitânia, em 1548, e no outro pelas Bonnets de Rouge, da Bretanha, em 1675, e pela dos Tartaves de Quers, 1707. As sedições mais modestas, muitas vezes inscritas no interior de rebeliões de envergadura, conhecem a mesma periodização, extinguindo-se após 1675. A unidade dessas revoltas, particularmente densa no segundo e no terceiro quartéis do século XVII, provém de 2 características comuns. Por um lado, o seu alvo é quase sempre o imposto fiscal do Estado, assuma ele a forma do alojamento obrigatório dos homens de guerra, dos constrangimentos pela cobrança do imposto, da derrama ou da introdução de novos direitos que recaem sobre a circulação de mercadorias ou sobre a venda do vinho e do sal. O caráter fundamentalmente antifiscal de tais revoltas revela-se de maneira brutal na designação única empregue para estigmatizar oficiais da inteligência, das diligências e soldados, cobradores e sargentos. Todos eles violadores dos privilégios comunitários, todos eles considerados como fiscais da gabela, ou, por vezes, como cobradores de impostos indevidos. Por outro lado, as revoltas da era clássica podem ser apelidadas de populares, no sentido de mobilizarem o conjunto das comunidades que elas agitam e de se apoiarem em solidariedades de vizinhança, sem fazer distinções a nível social. Os fidalgos, os padres e os oficiais têm aí a sua parte e os seus papéis, lado a lado com os camponeses e o povo miúdo da cidade, erguendo-se todos eles contra os intoleráveis atentados levados a cabo contra os direitos ancestrais. Nota 11, Bercé, Paris, 1986. Delimitadas no tempo, as revoltas são também no espaço, poupam quase inteiramente a França do rei, capetinga e parisiense, obediente e submissa, e são raras na França
fiscalmente protegidas certas regiões de estados. Em contrapartida, envolvem vigorosamente e por repetidas vezes uma outra França disposta em auréola em volta da bacia parisiense e que compreende a Bretanha, a Normandia e o Maciço Central, com as suas terras de revoltas constantes que são Limousin, Périgord, Quercy, Rouergue, a que é necessário acrescentar Guienne e Gasconha. Nessa França das comunas e dos senhores, das isenções e das imunidades, autênticas ou imaginadas, as exigências fiscais do Estado de finança em construção são sentidas por todos como agressões odiosas, destruidoras das liberdades públicas. Nota 12. Sobre estas três Franças de início do século XVII, Cornet, Ficção e Realidade, Barroco, 1610 a 1652, páginas 7 a 87. As revoltas antifiscais e, por isso, anti-estatais do século XVII têm alicerces numa cultura dos costumes profundamente enraizada. Esta fornece-lhes a sua legitimidade, que é a justa defesa dos privilégios e dos direitos antigos contra as intromissões iníquas de quem pretende aboli-los. A revolta é assim justificada por um direito popular tácito tradicional de que o rei é o garante e que permite o levantamento contra as novidades opressivas. Viva o rei sem aposentadoria. Viva o rei sem impostos indevidos. Viva o rei sem gabela. São estas as palavras de ordem dos revoltados que fazem da união do rei, justiceiro e do respeito pelos costumes o fundamento da sua rejeição de todos aqueles que violam as liberdades e enganam ou roubam o soberano. A cultura dos costumes, as revoltas vão também buscar as suas formas rituais, inscrevendo as violências nas práticas festivas e folclóricas. O carnaval, o processo de carnaval, as execuções simbólicas, as penalizações de escárnio, e fazendo uso de máscaras, de trajes de disfarce, de ritos de inversão. Nota 13, Bercé, conforme já citado, em especial página 303 e 308. As revoltas pertencem realmente ao mundo da cultura popular, na condição de não definir esta como uma cultura própria dos mais desprovidos por oposição à dos notáveis, mas como um repertório de motivos e de comportamentos que são partilhados pelo conjunto da sociedade, o que não significa que sejam pensados ou manejados por todos da mesma maneira. Populares, pois, essas revoltas antigas, mas, por esse motivo, serão mesmo políticas? O seu desaparecimento após 1675 leva a uma constatação paradoxal. As rebeliões antifiscais dirigidas contra os agentes do Estado moderno sucede no século XVIII uma constatação tenaz e obstinada, mas que não recorre à violência aberta. Antes se volta para as demandas judiciais, tomando por alvo as instituições senhoriais e ocasionalmente a dízima. De uma forma de protesto à outra, a geografia inverte-se, já que a mais viva luta antissenhorial se verifica numa França do Leste, pouco rebelde um século atrás. Nota 14, Leroy Ladurie, Revoltas e Contestações, 1675 a 1788, análise, 1974, páginas 6 a 22. Ora, é essa contestação que já não tem como adversário a novidade estatal, mas o senhor local, o pároco dizimeiro, o rendeiro empreendedor, que foi qualificado como politização da aldeia, como se, contrariamente às grandes revoltas do século XVII, com a sua nostalgia da Idade do Ouro, a sua mitologia antifiscal, a sua pulsão milenarista, o seu unanimismo comunitário estivessem fora da esfera política, que pareceria, deste modo, pressupor a existência de desafios realistas à expressão clara de interesses antagônicos, o regulamento dos conflitos locais no interior do aparelho administrativo do Estado de Direito e policial. Talvez esta definição implícita daquilo que pode ser considerado como político no antigo regime tenha alguns laivos de anacronismo.
De qualquer forma, permite distinguir com nitidez a época em que a cultura popular fornece uma matriz às revoltas lançadas contra a nova ordem estatal e aquela em que as contestações politizadas, à escala da aldeia, do bairro ou da corporação, já não recorrem às fórmulas da cultura costumeira. Ponto 5. Dessa politização dos espíritos populares é possível ter uma medida comparando os agravos apresentados a quando das últimas convocações dos Estados Gerais em 1614 e em 1789. Tome-se como exemplo o bailado de Troyes, relativamente ao qual se conservaram e foram publicados os 250 cadernos paroquiais de 1789 e 11 cadernos de castelâneas e 54 atas de assembleias primárias redigidas em 1614, dado que a convocação do terceiro estado se fazia, então, em 3 níveis: paróquias, castelanias, bailado. Analisados com a mesma grelha de rubricas e com o idêntico processo de contagem, os dois conjuntos de documentos podem, pelas suas diferenças, indicar a mudança das expectativas dos camponeses de Champagne e, para além disso, a modificação da sua apresentação do mundo social e do estado político. Nota 15. Estes dados são tirados de uma pesquisa da École de Estudos em Ciências Sociais. Brancolin, 1789, Roger Chartier e Nagre, em 1614, para 1614. Representações e Vouloir politique. Representation et Vouloir politique. Generaux, 1614, sob a direção de Roger Chartier e Richer, Paris, edições da Escola de Estudos e Ciências Sociais, Estudos Históricos e Ciências Sociais, 1982. Em 1614, 3 conjuntos de queixas cristalizaram as esperanças camponesas: as reclamações quanto ao funcionamento da justiça e ao estatuto dos ofícios, a expectativa de uma reforma religiosa e a lamentação contra a fiscalidade real. Nas paróquias, essas 3 rubricas apresentam ou representam respectivamente 10, 17 e 48,5% dos agravos, modificando-se ligeiramente as percentagens a nível dos cadernos de castelanias elaborados por uma assembleia que reuniu os representantes das aldeias, da zona e dos habitantes da sede com 22%, 22% e 28,5%. A parte da queixa antifiscal, na realidade, 60% das queixas primárias, já que é necessário acrescentar as recriminações contra o imposto, as deplorações contra as calamidades ou a injustiça ou a injusta repartição do solo, que tornavam o seu pagamento impossível. Diminui à medida que se avizinha a convocação. A sujeição do cotidiano torna-se menos acentuada para os habitantes desses pequenos burgos, que são as sedes das castelanias, e permite-lhes conceder maior lugar do que os rurais à preocupação religiosa e à reforma das instituições judiciais. Ao lado dessas 3 preocupações, fiscal, cristã e judicial, o resto pouco conta, e em particular o agravo antissenhorial, 3,2% nos cadernos das comunidades e 3,9% nos das castelanias. Avancemos para 160 ou 75 anos mais tarde. Em 1789, a relação entre as rubricas sofre uma forte mudança. É certo que a queixa fiscal é ainda a primeira, com 32,8%. E, sobretudo, é quase universal. 99,5% das paróquias queixam-se dos impostos diretos, 95% dos impostos indiretos. Mas, em seguida, vêm com uma importância nova as reivindicações antissenhoriais, presentes em 8 de cada 10 cadernos, constituindo 10,7% do conjunto das queixas, e 12,5% com as dirigidas contra a dízima. Segue-se, então, as queixas relativas à justiça e aos ofícios, 10%, ao passo que as que visam o clero não vão além de 5,8%. De uma consulta para outros agravos contra aquilo que depende mais diretamente do rei, o imposto e a justiça, permaneceram aproximadamente no mesmo nível. Em contrapartida, a preocupação religiosa cedeu terreno ocupado pelas reivindicações contra o senhor ou o dízimo. Com
Como entender essas diferenças e, antes de mais, o recurso das queixas religiosas? Em 1614, paróquias e castelanias exprimem a consciência aguda de um subenquadramento eclesiástico, enraizado em temores ansiosos, como de morrer sem poder receber o derradeiro sacramento. Este sentimento faz desejar a fixação dos párocos, a multiplicação dos vigários, a celebração regular da missa, maior atenção e mais apoio aos fiéis através da pregação e da catequese. Aflora igualmente a consciência da falta de qualidade moral e intelectual do clero após as guerras de religião. Numa época de fragmentação e de desordem religiosa, as comunidades esperam dos clérigos que eles estabeleçam a ordem e a unidade na fé. Para tanto, os cadernos põem em relevo a diferença fundamental entre o homem de Deus e os leigos, diferença que deve ser traduzida pelo hábito, a batina comprida e o barrete quadrado, pelos costumes, em especial a ascese sexual, e pela instrução. A Reforma Católica modela este padre como um estilo novo, solidez de formação e irrepreensível quanto aos costumes. Os cadernos registram o fato, enquanto as queixas contra as condutas dissolutas do clero atingiam 9,5% nas castelanias e 7% nas paróquias rurais, em 1789 representam menos de 1%, percentagem expressa em menos de um terço dos cadernos primários. Os fiéis já não têm razão de queixa do seu clero, e é o contrário que é verdadeiro. O olhar negativo que os paroquianos lançavam em 1614 sobre o seu pároco tornou-se aquele que os párocos de finais do antigo regime lançam sobre o seu rebanho. Encontra-se aí os mesmos traços, a grosseria, a embriaguez, a imoralidade, testemunhando que os distanciamentos desejados pelas próprias populações em 1614 existe a tal ponto que o pároco dos fins do século XVIII se tornou quase um estranho no seio do mundo rural. Relativamente à situação material do clero, 1789 traz a novidade das queixas de um vigor inédito contra a dízima. Em 1614, os cadernos avançam dois princípios. A Igreja deve viver do que tem de seu, donde a preocupação de melhor gestão dos bens temporais eclesiásticos. A Igreja deve viver do imposto instituído pela Bíblia, donde a ausência de agravos contra a dízima. A hostilidade das comunidades vai contra as taxas curiais reclamadas por ocasião dos sacramentos ou dos enterros e contra as pressões exercidas pelos párocos junto dos moribundos, dado que a tradição camponesa os autoriza a receberem os testamentos. Em 1789, pelo contrário, manifesta-se a recusa da dízima tal como é cobrada. É certo que a queixa tem pouco peso, 1,7%, mas é frequente e encontra-se perto de um em cada 2 cadernos. Contudo, a crítica não significa vontade de supressão. Apenas 15 cadernos exigem uma abolição pura e simples. Os outros ou se queixam dos delitos dos dizimeiros ou do coeficiente da dízima, ou propõem uma transferência do seu destino, na grande maioria das vezes em benefício dos párocos, ou ainda requerem a supressão das dízimas especiais. Mais do que um sentimento anticlerical, os cadernos camponeses revelam aqui a aspiração das populações a participarem nas decisões que lhes dizem respeito. A dízima não é, na esmagadora maioria das paróquias, posta em causa no seu princípio, mas as comunidades gostariam de poder fixar as suas condições de lançamento e de utilização, ou pelo menos discutir o montante. Em 1614, a dízima, apesar do seu peso, é aceite, pois o essencial está na expectativa de uma igreja mais presente, mais exemplar, e em 1789, quando o clero já não é o alvo de numerosos agravos, a cobrança da décima torna-se o objeto de uma reforma desejada. O mesmo é válido para os direitos senhoriais. No Dealbar do século XVII, os cadernos das paróquias do bailiado de Troyes não atribuem senão um pequeno lugar ao domínio senhorial e não atacam nem o princípio da cobrança, nem mesmo seu peso. As comunidades deploram essencialmente a caça destruidora das colheitas, as usurpações de bens comunais e as coações que acompanham a cobrança dos direitos devidos ao Senhor. Atuam, pois, em pleno as representações da sociedade, das ordens e dos estados que justificam os direitos e os privilégios do Senhor com a condição de ele cumprir a sua função natural de defesa e de proteção. E talvez também o papel desempenhado pelos oficiais senhoriais no processo de consulta,
que os desloca em posição de influir sobre os agravos dos camponeses. Em 1789, as coisas já não se passam assim. 82% das paróquias avançam reivindicações contra a instituição senhorial. As prerrogativas mais amaldiçoadas são as que se prendem com a justiça senhorial. 16,3% das queixas dessa rubrica. Seguindo-se depois a hostilidade em relação aos direitos em geral atacados na sua natureza ou na sua forma de cobrança, 11,4%. A recusa dos tombos e da ação dos feudistas, 11,1%. As queixas contra o censo, 9,2%. O direito de caça e os pombais, 7,4%. Os direitos banais, 5,9%. As corveias, 5,7%. Os laudêmios e vendas, 3,7%. A frequência do aparecimento das queixas pouco modifica esta escala da aversão, deixando a justiça criticada em metade das paróquias, colocando em seguida o censo, 41% das paróquias. As corveias, 25%. O direito de caça, 24%. Os tombos, 23%. Os direitos banais, 22%. Perante os direitos, 3 atitudes em 1789. A primeira, maioritária, é reformada uma vez que se trata, em 45% dos casos, de resgate, transferir e reformar. De resgatar, transferir e reformar. Diminuir, simplificar. Aquém desse número, 32% das queixas não passam de simples reclamações que não encerram projeto algum. Finalmente, a vontade de abolição apenas é expressa em 21% das reivindicações. Ela só é frequente em 3 domínios. As corveias. Mais da metade das reclamações a este respeito exprimem um desejo de supressão pura e simples. O direito de caça e os direitos banais sendo esta talvez a verdadeira hierarquia dos ódios camponeses na rejeição de Champagne nas vésperas da Revolução. Porém, fora destes casos, a contestação antissenhorial afirmada em 1789 não é um vento de revolta abolicionista, mas antes uma sólida e obstinada vontade de reforma largamente partilhada e que põe em causa, a diversos níveis, todos os atributos do privilégio dos senhores da terra. Também aqui a expectativa de uma proteção, a do senhor contra os soldados ou o fisco real, sucedeu a aspiração a negociar, por meio do rei e dos estados, uma repartição mais justa dos encargos e dos direitos. Mas o inimigo principal em 1614, como em 1789, é o imposto real. A sua crítica constitui a primeira das reivindicações pelo seu peso e pela sua unanimidade. Quase todas as paróquias, por ocasião destas suas consultas, têm algo a dizer sobre o fato fiscal. De uma para outra, o perfil das queixas modificou-se um pouco. Em 1789, os impostos diretos são os mais atacados e o essencial reside na reivindicação igualitária, presente nas duas vertentes: a recusa dos privilégios fiscais, encontrada em 74% dos cadernos, e a reivindicação da igualdade fiscal, reclamada em 97% das comunidades. Por outro lado, as censuras atingem a quase totalidade dos impostos existentes, mas 3 deles são praticamente visados: a derrama, a vintena e a corveia real. Em 1614, a sensibilidade era diferente, dirigida contra os aumentos da derrama, os processos de lançamento da taxa e de verificação das contas, a multiplicação das isenções consentidas às cidades, aos falsos nobres, a multidão dos oficiais. A queixa não se concentra de maneira alguma na desigualdade plebe-nobreza, fulcral em 1789, mas orientada contra a extensão indevida ou a usurpação por parte de quem não tem o direito de um privilégio considerado inteiramente legítimo quando tem como contrapartida um serviço de defesa ou de proteção. 175 anos mais tarde, as comunidades do Baleado de Troyes trocaram esta hostilidade às isenções, compatível com o respeito pelos privilégios justificados pelo voto novo da igual partilha da obrigação fiscal. A comparação das queixas expressas em 1614 e 1789 porá a descoberto as transformações da cultura política popular. No caso camponesa, nos 2 últimos séculos da antiga sociedade, entre o tempo das revoltas faiscantes e o das contestações processuais, vou ler de novo.
A comparação das queixas expressas em 1614 e 1789 porá descoberto as transformações da cultura política popular. No caso camponesa, nos 2 últimos séculos da antiga sociedade e entre o tempo das revoltas faiscante e das contestações processuais, é preciso ter cuidado, pois a região de Champagne não é todo o reino e o discurso dos cadernos de agravos surge numa circunstância excepcional e inscreve-se em textos redigidos por outros, que não aqueles que os enunciam. Contudo, os contrastes entre os 2 conjuntos de queixas atestam claramente as diferenças entre as 2 maneiras de pensar a sociedade na sua relação com as instituições, o que talvez seja uma outra definição de político. Em 1614, os efeitos das guerras de religião são ainda sensíveis, e numa conjuntura de reconstrução, as comunidades protestam contra as primeiras exigências dos estados de finança. A miséria material, real ou empolada, pouco importa. Vem juntar-se o sentimento agudo de um abandono moral e espiritual, daí o respeito pelos enquadramentos tradicionais, por exemplo, o do sistema senhorial e o desejo de uma cristianização que é também clericalização da sociedade. O ideal que traduzem os cadernos é então o de tomar a cargo do corpo social por parte das autoridades seculares e espirituais, as quais, em troca da defesa que proporcionam, podem desfrutar de direitos e privilégios considerados legítimos. Em 1789, a aspiração é bem diferente, muito orientada para a crítica daquilo que outrora era aceite de per si e para a exigência de se tomar uma consideração a opinião popular. Em 2 séculos, a Igreja pós-tridentina e a monarquia administrativa trouxeram a almejada segurança, paga com o preço de pesados sacrifícios financeiros e culturais. É, pois, uma sociedade protegida e abrigada, enquadrada e pacificada que debate reformas suscetíveis de realizar a concordância entre os seus desejos e a ordem do mundo. As 2 preocupações de utilidade social, a reforma da cobrança senhorial e da 10ª, por um lado, da justiça através da igualdade fiscal, por outro, são as principais reivindicações do pedido, senão de um controle, pelo menos de uma partilha das decisões que regulam a existência comum, através do agravo apresentado contra objetos particulares e próximos. Segundo a expressão de Tocqueville, a propósito dos cadernos camponeses, lê-se o ato de pôr em causa, ausente 2 séculos antes, as instituições que gerem a sociedade. É certo que a sua existência não é radicalmente contestada, mas o seu funcionamento é pensado como devendo sofrer correções profundas, em conformidade com as propostas vindas do âmago do reino. Talvez aí resida a política, ou melhor, a política popular no crepúsculo do antigo regime. Ponto 6. Existe outra maneira de entender a politização do popular. Nos tempos do abalo da monarquia, diferentes gostos, hábitos e procedimentos podem encontrar-se atravessados pelos desafios do momento, que serão designados como políticos, e serem assim investidos de uma nova função, que transforma os seus conteúdos e desloca os seus objetos. São essas transferências de prática de um domínio antigo, religioso, jurídico, costumeiro, para o terreno político que caracterizam a Liga e a Fronda, sem dúvida em maior medida do que o seu suposto radicalismo. Afinal, a Liga talvez não passe da expressão última de uma ideologia comunal e burguesa antiga, e a Fronda nada mais do que uma luta de partidos e de clientelas que estão de acordo no essencial, que é a aceitação da monarquia absoluta e administrativa. Nota 18. Nota 16, 17 e 18. Michel de Certeau, a formalização das práticas, 1975, páginas 153 a 212, e em especial, páginas 164 a 171. Nota 17, de Simon, 1585 a 1594, Paris, Kling, 1983. Nota 18, Cosman, Lafon, Leyde, 1954. Mas uma e outra conhecem em sentidos diferentes uma politização viva daquilo que antigamente pertencia à era e era próprio do exercício da evocação. Por exemplo, durante a Liga, as procissões e peregrinações. Nota 19.
Crozier, 1583 a 1584, Histórias Econômicas e Sociais, 1982, páginas 511 a 563. Do regozijo cívico, por exemplo, em ambos os casos, os programas festivos, ou ainda da cultura do impresso, com o reemprego durante a fronda pelas mazarinadas de todos os gêneros textuais e tipográficos, de grande circulação e de leitura pública. Nota 20. Jorro, Mazarinades, Paris, Auguier, 1985. A nota crítica dissertou La Experimentation do Método, Mazarinades, de Christian Jorro, análise, 1986, página 507 a 512. Esta politização das formas e das condutas marca no plano factual das crises da monarquia a transferência de maior envergadura que realiza a passagem de uma organização fortemente religiosa do corpo político e social ao primado afirmado do Estado e da sua razão. Ela produz a mobilização do povo, sobretudo citadino, elevado para um terreno que não lhe é habitual, nem sequer essencial, o das lutas pela dominação. Pela repetição dos gestos correntes com uma carga de significação inéditas. A entrada do povo de antigo regime na política deverá ser pensada menos como resultado de opções ideológicas expressas com grande clareza ou de escolhas determinadas pelo interesse social, do que como um efeito das transferências manipuladas ou espontâneas das práticas que lhes são habituais, donde, indubitavelmente, a grande dificuldade em discriminar com nitidez o que é político daquilo que não é, donde, igualmente, a complexidade de comportamentos, de dispositivos, de objetos que impõem a politização, perpetuando algo do seu uso primeiro, folclórica, devota, judicial, entre outras, e que para uns são imediatamente decifrados ou vividos como uma tomada de partido, de posição, enquanto para outros conservam o seu significado original. Ponto 7. Setembro de 1758. O senhor Maurice de la Motte, oficial de diligências do hotel, cérebro inflamado, fanático e crítico do governo, homem de 55 anos, pelo menos, e que havia 8 meses desposara sua amante, foi avisado há 1 ou 2 meses para ir jantar numa estalagem, na rua Saint-Germain, Auxerrois, numa mesa de hóspedes para 12 pessoas. Aí, tendo levado a conversa para o terrível caso de Damien, falou com arrebatamento sobre a maneira como tinha sido instruído o processo contra o governo e mesmo contra o rei e os ministros. Denunciado, preso, encarcerado na Bastilha, submetido a interrogatório, Maurice de la Motte, acusado de ter redigido pasquins hostis ao rei e ao parlamento, é condenado a retratar-se publicamente diante da porta da igreja de Paris, de cabeça coberta, em camisa, de corda ao pescoço, com uma tocha acesa, e levando escrito à frente e atrás: autor de propósitos sediciosos e atentatórios da autoridade real, etc., para ser depois enforcado na praça de Grève, ficando os seus bens confiscados. O ritual de punição para quem lesa o soberano, com palavras ou com atos, efetua-se nas formas habituais. O espetáculo do castigo exemplar deve, ao mesmo tempo, manifestar o poder absoluto do rei e fortalecer o respeito de todos pela sua intocável pessoa. No entanto, nesse dia 6 de setembro de 1758, o dispositivo avaria-se. Havia uma grande afluência de povo à sua passagem e na praça de Grève. Uns diziam que não se deve de maneira nenhuma matar as pessoas por causa de palavras e simples escritos. Outros esperavam que ele obtivesse perdão, mas quis dar-se o exemplo com um burguês de Paris, homem que possuía um cargo para reprimir o desregramento de um número de fanáticos que falavam do governo com demasiado atrevimento. Nota 21. Barbier, Jornal de Bourgois, 1963, página 279 a 280, apresentado em Paris pela Union Generale d'Édition.
Poderá considerar-se esse desregramento como sinal de uma politização popular diferente da que é transmitida pelos cadernos de agravos camponeses, prática argumentadora, processual, e antes deles pelas ações integradas pelas comunidades contra senhores, rendeiros e dizimeiros? Sabe-se que foi colocada a hipótese de uma possível dessacralização da monarquia desinvestida da sua simbólica, antiga, nas últimas décadas do antigo regime, em especial sob o efeito da literatura multiplicada dos libélulos e sátiras que estigmatizavam a sua imoralidade e o seu despotismo. Nota 22, Darnton, Poemia Literária, Paris, Gallimard, Seuil, 1983. De fato, os traços representantes na execução de Maurice de la Motte não são singulares. A partir de meados do século, e talvez mais precisamente a partir do atentado de Damiens, cujo suplício marcaria a última exibição do poder na sua plena pujança, mas no momento em que já conhece o esboroamento da crença universal na transcendência régia, deixam de ser raros os ataques contra o rei, a sua pessoa e a sua autoridade, e o seu corpo sensível e o seu corpo político. 1763, fevereiro, a 23 desse mês, foi colocada a estátua equestre do rei sobre o pedestal, que estava na nova praça, em frente da ponte giratória das Tulherias. Essa estátua levou 3 dias para vir da oficina, que ficava em Rolle. Havia muita gente a assistir à mecânica dessa operação. O senhor governador de Paris, o préposte dos comerciantes e os almotassés, que estavam debaixo de todos, a senhora marquesa de Pompadour, o senhor duque de Choiseul, o marechal príncipe de Soubise e outros. Porém, como na afluência do povo há sempre provocadores e pessoas mal intencionadas, disse que foram presas, quer no caminho, quer na praça, várias pessoas que estavam a dizer coisas impróprias sobre o fato de a estátua ir muito devagar. Uns diziam que o rei ia como levavam, que seria difícil fazer-o ir além do hotel de Pompadour, que, para descer do pedestal, se encontrava entre 4 graus, numa alusão aos ministros, e vários outros discursos maldizentes. Nota 23. Barbier, conforme já citado, páginas 301 a 302. Em 1768, no auge da política de liberalização do comércio, de cereais, os ditos registrados nos pasquins são ainda mais maldizentes. Com Henrique IV, passou-se por uma carestia de pão, ocasionada pelas guerras, mas então tinha-se um rei. Com Luís XIV, passou-se igualmente por várias épocas de carestia de pão, produzidas ora por guerras, ora por penúria real, tendo por causa a intempérie das estações, mas tinha-se ainda um rei. No tempo presente, não se pode atribuir a carestia do pão nem às guerras, nem a uma real penúria de trigo, pois não se tem um rei. Porque o rei é o negociante de trigo. Mesmo se a violência do texto parece excepcional e não necessariamente partilhada por aqueles que o leram, o certo é que em 1768 várias pessoas são presas por ditos condenáveis contra a pessoa do rei. Por fim, em 1774, durante a doença do rei, um homem teria declarado na rua Saint-Honoré, no dizer do livreiro Hart: "O que é que me importa? Nós não poderíamos estar pior do que estamos." Nota 25, Kaplan, Luís XV, 1976, Paris, Libraire, páginas 218 e 219. Esta distância estabelecida em relação ao rei, sagrado e taumaturgo, atesta as figuras que sacodem todo o edifício do antigo. Todo o edifício antigo do fazer crer, político. Elas surgem na crítica crescente às execuções públicas, nos pedidos de perdão vindo da multidão e, ocasionalmente, na sabotagem dos instrumentos que infligem a punição do rei. Nota 26, Ibidem, páginas 211 e 218. Inspiram, mesmo naqueles que permanecem súditos fiéis, respeitadores do seu príncipe, uma desconfiança arisca relativamente a todas as autoridades policiais e militares, administrativas e corporativas, judiciais e eclesiásticas. "O que é que me importa?" dizia o homem na rua Saint-Honoré.
Para muitos, o sentimento de incomensurável distanciamento que separa a sua vida cotidiana do mundo dos poderosos fica assinalado por uma vontade obstinada de independência. Menetre, o vidraceiro parisiense, escreveu em seu lugar, enunciando: por detrás de uma lealdade de conformidade, talvez de sinceridade, o desafio permanente face a todos os que pretendiam vigiar e punir, disciplinar e constranger as existências populares. Para escapar às autoridades minuciosas, ousadas e inoportunas, é preciso saber usar de astúcia, aprender a arte de evitar e, às vezes, resistir. Nota 27, Jornal Ma Vie, páginas 389 e 394. Apresentado por Rocha, Paris, Montalvo, 1982. É assim afirmada, no caráter imediato do gesto, uma moral política bem secular, emancipada das adesões antigas às representações de soberania, e onde imperam a preocupação de si mesmo, a defesa do interesse próprio, que pode justificar cabalas, greves ou comoções, ou emoções, e o desfrutar da liberdade, o que é um modo diferente de estar na política. Item 8. Era uma vez um rei, que tinha uma corça branca, a qual dera de comer e que gostava muito dele. Um dia o rei disse que queria matá-la, disparou sobre ela e feriu-a. A corça correu para o pé do rei e fez-lhe festas. Mas ele, fê-la afastar-se novamente, disparou uma segunda vez e matou-a. Isto foi considerado muito cruel. E ainda se inventam histórias semelhantes sobre pássaros que ele possui. Nota 28, Barbier, conforme já citado, página 57. O presságio é mau. Anuncia uma natureza bem feroz e tempos ruins para os pássaros, as corças e os povos. O crime não teve lugar numa qualquer floresta das Ardenas, ou num reino mítico, mas no Parque de La Muette. Em 1722, o rei menor ainda não reina. A sua maioridade, como em todas as regências, é esperada com impaciência, mas a sua crueldade causa apreensão, como se fosse portadora do anúncio das desgraças futuras do Estado e dos seus súditos. Da fábula, a moral é dupla. Por um lado, dá a ler a força perpetuada de representações antigas, enterradas, que decifram a ordem do político com as chaves fornecidas por uma cultura habitada pelos siglos, pelas correspondências e pelas alegorias. Os produtores das imagens dos Faustos Régios saberão apoderar-se delas, para as desviar, colocando-as ao serviço da demonstração da soberania, mas esta perdura também numa autonomia, que a torna leitora dos devires do Estado. Por outro lado, a história do jovem príncipe e da corça sacrificada indica que a política popular de antigo regime não é apenas adesão ao poder exibido, protestos contra um destino infeliz ou potencial participação no novo espaço público. De modo durável, ela pensa o destino comum como parte de uma ordem global do mundo que só se transmite àqueles que sabem compreendê-lo.